Glória a Deus, queridos, boa noite. Tudo bem com vocês? Estão com expectativa do que vai acontecer hoje? Só minha esposa está com expectativa? Deixa eu dizer para você, você sabe que eu sou do fogo, né? Como tem os nossos ministros que são do fogo. E o Senhor colocou coisas em meu coração, mas eu não vou fazer agora. Eu vou deixar para o final. Porque aí você vai entrar na dança junto. Vai receber junto. Como corpo a gente recebe junto, porque a gente entrega junto e a gente recebe junto, não é? Então eu queria que o pessoal descesse, pode ficar à vontade. Vocês dois poderiam ficar comigo, você e o Du? Vocês podem arrumar uma cadeira para esses dois lindos, por favor? Aleluia. Ou o Eric desce ou o Juninho desce? Qual dos dois? Aleluia, glória a Deus. Aleluia, amém? Você está aqui? Então olha aí para o seu vizinho e fala assim, esse culto é para você. Esse culto é para você mesmo, glória a Deus. Esse culto é para você, esse culto é para mim. Esse culto é para todos nós. Aleluia, Deus é bom. Aleluia. Deus é bom? Aleluia. Estou me segurando para não fazer o que eu tenho que fazer, mas eu vou esperar um pouco. Glória a Deus. Queridos, eu quero, antes de iniciar essa pregação, o que eu vou falar com vocês hoje, eu queria mostrar para vocês um livro que eu estava lendo essa semana e é exatamente o tema que eu vou falar com vocês. Relacionamentos Importam, do Tony Cook. Nós não temos ali na nossa livraria, mas você pode procurar o Rodrigo Galvão e adquirir esse livro. Esse livro é fenomenal. Eu vou falar algumas coisas que está escrito aqui nele, para que você entenda o porquê que o Tony Cook ele dá ênfase à questão do relacionamento. Primeiro, o relacionamento com você mesmo. O segundo, o relacionamento com um filho, como um filho na fé. O terceiro, relacionamentos que decepcionam. Relacionamentos à distância. Relacionamentos com os fiéis da igreja. Relacionamentos difíceis com pessoas. Relacionamentos tóxicos. E o relacionamento fundamental. Então esse livro ele fala sobre todos os tipos de relacionamento. E é gostoso saber que em todo o livro você vai perceber que ele te leva ao relacionamento com Deus. É importante se relacionar com o seu irmão que está do seu lado. É importante se relacionar com as pessoas que estão no seu trabalho, na faculdade, na escola. Mas o relacionamento imperativo na minha vida e na sua vida é o relacionamento com Deus. Porque se o seu relacionamento com Deus não estiver bom, o seu relacionamento com as pessoas não vai estar bom. Você consegue perceber isso? Que quando você está muito cheio de Deus, o seu relacionamento com as pessoas se torna um relacionamento bom. Porque você começa a impactar a vida de pessoas. Mas quando o seu relacionamento com Deus ele está lá embaixo, quando você está andando com um tanque vazio, quando você na verdade tinha que andar com um tanque cheio, as pessoas não vão receber, não vão ser impactadas pela vida que está sendo movimentada, gerada em você. E eu vou dizer para você, há um poder que está dentro de você, que pode mover montanhas na vida das pessoas. Não só na sua vida, não só na sua vida. E eu gostaria que o Lelo colocasse uma imagem aqui, esse é o livro. Essa imagem, irmãos, eu quero começar com você, mas antes de falar dela, eu gostaria que você fechasse seus olhos. Obrigado, Espírito Santo, por essa noite. Eu te agradeço, Senhor, porque o nosso relacionamento com o Senhor é que faz a diferença. E nós conseguimos compartilhar com pessoas aquilo que nós estamos vivendo com o Senhor diariamente, constantemente. Essa mudança que acontece em nós só acontece por causa do relacionamento que nós temos com o Senhor. Eu te agradeço por esse tempo, Espírito Santo, porque nós vamos ser ministrados essa noite, nós vamos ser alimentados. E que bom que o Senhor está aqui, e que bom que o Senhor vai ministrar os corações das pessoas essa noite, e o meu próprio coração. Como o Senhor tem falado no quarto, o Senhor vai fazer aqui novamente. Eu te dou honra, te dou glória, te dou louvor, Pai, porque o Senhor merece, o Senhor é digno, o Senhor é dono de todo o poder. E é esse poder que tem transformado as nossas vidas e tem feito uma mudança extraordinária, e as pessoas conseguem ver que nós estamos mudando. Graças te damos em nome de Jesus. Você crê nisso? Meu Deus, irmãos.
essa imagem, queridos, 2021, ano da interação. Eu sou chorão, não tem problema não, fica tranquilo. Eu estava voltando de viagem esse ano agora, né, de 2020, eu estava voltando de viagem. Na verdade, 2020 não, 2021, em janeiro, eu estava voltando de viagem. Passei 12 dias numa chácara com a minha família. Então eu fui lá para descansar. Mas irmãos, mesmo que você esteja descansando, o Senhor está ministrando seu coração o tempo todo. Porque você não desliga a conexão, não é? Não é porque você está viajando que você acha que você desligou a conexão. Não, você está conectado nele, para sempre. Então eu cheguei de viagem, estava na Fernão Dias, dirigindo, orando em línguas, porque estava um trânsito e eu estou orando em línguas. E de repente uma palavra subiu no meu espírito, interação. E eu falei, tá bom, Senhor, interação. Mas preciso de mais coisas, né, a respeito disso. E aí eu cheguei em casa e já fui para o Google. E quando eu puxei no Google interação, veio esse significado. Põe aí, Lelo, por favor. Interação. O que significa? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. O que significa interação? Estamos ao vivo, né? Glória a Deus, glória a Deus. Fica tranquilo, vai lá. Tá bom. O que é interação? Influência recíproca entre uma... Opa. Aleluia. O que é interação? Influência recíproca entre uma pessoa e outra. Interação da teoria para a prática. Diálogo entre pessoas que se relacionam ou convivem. Trato, contato, comunhão e amizade. E você sabe que quando o Senhor ele te dá palavras, ele dá em pedaços para que você comece a juntar as coisas, para que você chegue num fim proveitoso. Interação é isso. E palavra interação também vem de inter, né? Que significa ação. É inter mais ação. Então, interação. E põe o próximo para mim. Interação também tem a ver com interagir. Interagir é ação mútua de pessoas afetando ou influenciando o desenvolvimento ou a condição um do outro. Comunicação, diálogo entre pessoas em dada situação, familiar, profissional e etc. Comunicar-se, relacionar-se. E eu sei, queridos, que esse é o ano da interação. Porque quando a Bíblia diz que quando há unidade o Senhor ordena o quê? Quando há unidade o Senhor ordena a sua bênção. Quando você está com o mesmo pensamento, a mesma ideia, o mesmo desejo, a mesma fome, a mesma corrida, na mesma corrida o Senhor derrama a sua bênção. Eu sei, nós já somos abençoados, mas Ele está falando sobre o poder da unidade. Quando há poder na unidade, Deus vem chegando com tudo. E eu vou dizer para você, eu declaro que Deus vai chegar com tudo na sua vida. E coisas que estão paradas não vão ficar mais paradas, vão entrar em circulação. Eu declaro na sua vida como homem de Deus, hoje à noite na sua vida, que coisas que estavam frias vão começar a pegar fogo na sua vida. Coisas que estavam paradas, estagnadas, vão se colocar em movimento. É como uma engrenagem que estava enferrujada. O Espírito Santo, através da sua vida, está derramando um óleo que vai tirar essa engrenagem paralisada. E você não será mais o mesmo. Quem fica feliz de ver os jovens trabalhando aqui na igreja local, irmãos? Trazendo água, fazendo o que adultos deveriam estar fazendo, porque entendemos o chamado, né? Entendemos o trabalho da igreja local, mas agora nós estamos num tempo. E deixa eu dizer algo que eu entendi quando o Senhor falou comigo também, voltando de viagem. O Senhor havia falado para mim que era um tempo de frutificação, uma estação de frutificação. E você sabe que vendo a Sara cantar aqui, vendo Débora orar antes de começar o culto, ver os jovens entregando aqui, vendo o Tiaguinho trazer água, você sabia que é frutificação? É frutificação. E o que vai acontecer aqui depois da palavra, querido, você vai receber, porque você também vai frutificar. Isso não é só para eles, isso é para a igreja local num todo. Você faz parte desse corpo local. Ei, deixa eu dizer algo para você e para você entender. Quando você sai da porta para lá, as pessoas, quando vêm você, elas veem verbo da vida Pirituba. É
É isso mesmo. Quando você sai da igreja depois de um culto, depois de uma reunião, o que as pessoas vê não é somente a Érica, elas vê a Érica da igreja Verbo da Vida Pirituba. Significa, irmãos, que nós temos que andar realmente temerosos e respeitosos com a nossa conduta lá fora, porque as pessoas vão sempre levar a vida que nós levamos à igreja que nós congregamos. Mas a igreja que você congrega não é bagunçada. Nós temos um pastor, temos pastores, temos líderes, mas também temos homens e mulheres fiéis. É você essa pessoa que está sentado aí. Amém? Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Eu escrevi algo que a psicologia fala sobre a interação. É um fenômeno que permite a certo número de indivíduos constituir um grupo e que consiste no fato de que o comportamento de cada indivíduo se torna estímulo para o outro. O que eu quero dizer para você é que quando você está num grupo, e agora falando desse grupo aqui, o grupo Blessed, que significa abençoado, bendito, glória a Deus por isso. Quando você faz parte desse grupo, o dia que você estiver triste, tem alguém para te alegrar. O dia que você estiver mal, tem alguém para te dar força. O dia que você estiver indo para outros caminhos, tem alguém que vai te puxar, como Arão levantou os braços de Moisés. Porque grupo é um grupo a interagir, é um grupo de integração. Não se sinta sozinho em um grupo onde pessoas estão pensando em você, onde pessoas estão orando por você, onde pessoas estão pensando em você. Porque todas as vezes que nós olhamos aquele grupo, nós pensamos, tem pessoas que nem falam aqui, mas tem pessoas que tem 3 anos que estão lá no grupo, não falam, mas a gente se importa. A gente está lá, orando, trazendo essas pessoas para esse lugar. E você sabia que pessoas que estão lá, né, não no nosso grupo, mas lá fora, elas vão vir por meio da sua oração, por meio da sua crença, daquilo que você pega no mundo espiritual. E eu vou dizer para você, irmãos, que no grupo nós temos mais ou menos uns 50 jovens, mais ou menos 40, basicamente isso aí. Alguns são ativos, outros não, mas estão lá. E eu vou dizer que para um ano de frutificação, irmão, vai ficar apertado tanto de jovem que vai vir para esse lugar. Porque se você não percebeu ainda, tem um monte de prédio sendo construído ali, vai ser prédio construído ali, tem prédio sendo construído lá, tem prédio sendo... Irmãos, e eu vou dizer para você que é você que vai ser o canal de bênção na vida dessas pessoas. Amém? Aleluia, aleluia. Eu escrevi algo aqui e hoje eu quero interagir com você. Eu vou deixar para ser explosivo na parte do final, mas eu quero interagir com você para que você entenda essa questão de interagir, de integração. Se você está se conectando com boas pessoas, sem dar o devido valor ao poder da associação, você está perdendo uma grande oportunidade de ser elevado. Porque amizades boas, irmãos, elas te elevam, assim como as amizades ruins te colocam para baixo. E deixa eu alertar você, às vezes nós não precisamos esperar Deus enviar um anjo para dizer com qual pessoa nós não devemos andar. Quem acredita nisso? Às vezes nós não precisamos esperar o nosso papai, a nossa mamãe dizer com quem nós não devemos andar, com quem nós não devemos nos relacionar. Nós entendemos isso, nós não somos bobos. Mas parece que as coisas precisam acontecer, precisam que a gente quebre a cara para que a gente veja que o que o Pai falou, o que Deus falou, estava certo. Você tem o Espírito Santo dentro de você e Ele te guia para boas conexões, boas associações. Então, se você está se conectando com pessoas sem entender o valor da associação ou o poder que há nela, você está perdendo. Porque quando eu vou num café da tarde, ou eu vou em um almoço, ou eu vou em um jantar na casa de alguém, queridos, nós sempre nos reunimos com um propósito. Não pode ser que você não fale nada de igreja naquele almoço. Pode ser que você não fale nada de igreja naquele café da tarde. Pode ser que você fale de outras coisas, mas a sua presença, a unção que foi colocada dentro de você, está abençoando pessoas. É uma transferência, é um compartilhamento de unção. Porque não é só os ministros que têm unção, não só é os pastores que têm unção, todo filho de Deus tem uma unção dada pelo Senhor. Então quando você é jovem, você é adolescente, você mais velhinho aí que está aí, velhinho não, né, porque 30 anos, eu tenho 36, mas você é adulto,
que está aí, todas as vezes que você se reúne com alguém, senta para falar com alguém, ela está recebendo da unção que opera em você, e você está recebendo da unção que opera nela, da influência. É por isso que nós batemos sempre na mesma tecla a respeito da influência, porque quando nós falamos de amizades, queridos, e nós falamos de pessoas que naquele momento ela não é uma boa associação para você, ou não é uma boa amizade para você, é porque nós ligamos a antena do alerta. Nós sabemos que nós não devemos nos relacionar com aquela pessoa naquele momento. Porque eu não estou falando para você que você, a partir de hoje, a partir de agora, você vai começar a excluir as pessoas da sua vida. Não, não vai fazer isso. O que você vai fazer é ficar tão cheio do Espírito Santo, que quando você estiver numa rodinha, que quando você estiver numa mesa, que quando você estiver na casa de algum amigo seu, é você quem vai ser a influência, não vai ser ela. É você quem vai ser a influência, não ela. Porque, queridos, nós vemos que nós temos muitos amigos. Eu tenho muitos amigos por aí, amigos variados. Mas tem pessoas, irmãos, que são meus amigos, mas eles não creem no que eu creio, não falam o que eu falo, não vivem como eu vivo, mas nem por isso eu excluí eles. Porque quando eu tenho a oportunidade de estar perto deles, o poder que está em mim, a influência que está em mim, está operando na vida deles. Porque eu sou um influenciador, queridos, e a unção tem o poder de fazer isso. Eu lembro que uma vez uma pessoa disse para mim: não anda com aquela pessoa, não anda com aquela pessoa, não anda, porque você vai começar a se parecer com ela. E sabe, queridos, não passou muito tempo, eu estava tendo as mesmas atitudes daquela pessoa. Você não percebe, mas é automático. De repente você está fazendo o que ela faz, de repente você está falando o que ela fala, de repente você está como aquela pessoa. É por isso que nós, os ministros, os pastores, nós frisamos tanto a importância da associação, da boa associação. Porque quem quer crescer aqui? Quem deseja crescer, quem deseja fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Sabe, você pode fazer, porque não está bloqueado para as pessoas. Deus liberou isso num todo. Mas o que eu quero que você entenda é que você não interagindo com a igreja local, com os irmãos que estão sentados do seu lado, isso é muito bom. E eles recebem da mesma influência, da mesma palavra, da mesma unção que está sendo liberada do púlpito. O que eu quero que você entenda é quando você está lá fora, é quando você está na sua casa. Qual é o tipo de influência que você tem sobre a sua família? Qual é o tipo de influência que você tem sobre os seus amigos? Quando eles olham para você, eles veem um crente cheio do Espírito Santo, ou eles veem um crente montanha-russa? Que um dia está cheio do Espírito Santo e no outro dia não está nada cheio do Espírito Santo. Que um dia está fervoroso e no outro dia não está nada. Porque as pessoas, elas estão o tempo todo olhando as nossas vidas, irmãos. E a Bíblia diz que nós, para o mundo, nós, para as pessoas, somos como cartas vivas. As pessoas estão lendo a maneira com que nós estamos andando. E eu vou dizer para você, por mais que você não aceite o que eu vou dizer agora, mas você tem um potencial de incentivar e trazer pessoas para o reino de Deus. Porque esse potencial foi colocado dentro de você pelo Espírito Santo. Não é no seu poder, não é na sua força, é Ele dentro de você. E aonde você vai, a influência dele toca pessoas. Aonde você vai, a influência dele em você cura pessoas. Aonde você vai, a influência dele em você transforma a vida de pessoas. Eu lembro que uma vez eu operei de pedra no rim, e eu fiquei 10 dias no hospital. Tirei uma pedra de 8 milímetros e uma de 6 desse lado. Agora eu estou tomando água. Glória a Deus. Porque uma vez um irmão disse para mim: isso é prova, irmão. Deus está deixando você passar por isso. Essa enfermidade. Eu falei: não, é eu que não bebo água, não tem nada a ver com Deus. E não é verdade, irmão? Se a gente não cuida do corpo, a gente sofre, né? E eu lembro que eu estava nesse hospital 10 dias. É terrível ficar no hospital preso. Por mais que eu tinha levado o livro, por mais que eu estava ouvindo orações, pregações, por mais que eu estivesse lá, conectado com Deus, é muito ruim ficar dentro de um quarto. E sabe, eu lembro de uma vez bem nítido que era de manhã, uma enfermeira entrou no quarto, e ela entrou, ela disse: bom dia, Ricardo. Eu falei: bom dia. Ela falou: nossa, tem uma coisa de diferente aqui. Aí ela começou a fazer as coisas, e ela falou: tem alguma coisa de diferente aqui. Só estava eu no quarto, a minha mãe tinha ido embora. E ela falou: tem alguma coisa diferente assim, tem uma aura, tem uma paz aqui tão
tão boa, tem não sei te dizer, é uma leveza. Sabe, irmãos, eu sei quem é o Espírito Santo em mim. Eu passo a reconhecer a influência dele em mim, aonde eu ando, por onde eu passo, as pessoas recebem dessa influência. E ainda que elas não saibam o que eu sei, elas vão perceber algo diferente fluindo de mim, fluindo de você. Agora, o que nós não podemos, irmãos, é andar por aí achando que nós não temos ninguém dentro de nós, quando na verdade você tem, é o Espírito Santo, e ele é uma pessoa real, e ele está pronto para alcançar pessoas que você está vendo ir para o inferno, estão se degladiando, morrendo, fazendo coisas horríveis, mas você tem a verdade dentro de você e você não está fazendo nada. Sabe por quê, queridos? Muitas das vezes o que vai acontecer é que você não precisa abrir a sua boca para pregar o Evangelho. Elas vão olhar você, como você age. Como você age é o que fala mais. Tem um ditado que diz assim: as pessoas gritam tanto, pessoas que gritam tanto. Você fala tão alto nos meus ouvidos. Você fala tão alto, tão alto, tão alto, que eu não consigo ouvir a sua voz. E é verdade. Às vezes as nossas atitudes falam tão alto, tão alto, tão alto, que a gente não consegue, as pessoas não conseguem ouvir a nossa voz. E eu troco essa voz, irmãos, por atitudes. Às vezes as nossas maneiras de andar com Deus, de viver com Deus e viver de maneira errada, estão falando tão alto diante das pessoas que elas não conseguem ver a essência que está dentro de nós. É o Espírito Santo que faz todas as coisas diferentes. Aleluia. Aleluia. Eu escrevi outra coisa aqui. Precisamos entender que ao longo da vida teremos inúmeros relacionamentos. Alguns vão nos elevar, outros vão nos diminuir. Olha o que Tony Cook disse nesse livro aqui. Nesse livro. A maneira como você se vê e como você se relaciona consigo mesmo afetará de forma poderosa como você percebe os outros e interage com eles. É verdade, queridos. Porque quando você é uma pessoa cri-cri, sabe o que é uma pessoa cri-cri? É que tudo incomoda ela. Quando você é uma pessoa cri-cri, o seu relacionamento ou a maneira de você perceber as pessoas, isso interfere. E uma coisa que eu gosto de dizer é que quando a pessoa ela não está se relacionando bem com outras pessoas, tem algum problema. E eu gosto, como a palavra diz, com mansidão, dizer para a pessoa por que ela não está conseguindo se relacionar com outras pessoas. Eu falo na cara, irmãos, como líder. Eu chamo aqui no amor, trago para perto e eu digo: sabe por que ninguém gosta de falar com você? Porque você é uma murmuradora. Sabe por que ninguém gosta de falar com você? Porque você fala mal de tudo. Sabe por que ninguém gosta de andar com você? Porque você critica tudo. Sabe por que ninguém gosta de andar com você? Porque você não é cheio do Espírito Santo. E irmãos, eu estou tratando no amor, eu puxo para perto e a pessoa começa a refletir. Porque uma coisa que a gente precisa entender, quando alguém fala para você o que você não está chegando, é Deus cuidando de você. E aí, o que entra? É o amor, queridos. Porque quando alguém observa o que eu não estou observando, é o amor de Deus agindo através da vida daquela pessoa. E eu sei que às vezes tem pessoas que falam demais. E para aquelas pessoas que falam demais, abrindo uma aspas aqui, irmãos, às vezes nós falamos demais e achamos que nós somos, porque nós somos sinceros, temos que falar, porque eu sou sincero. Às vezes a gente pode estar sinceramente errado em tudo que a gente está falando, porque tudo tem um tempo para ser falado, tudo tem um tempo para ser tratado. E eu estou diante de você para que você entenda, os seus relacionamentos, a maioria deles, afetam a sua vida, seja de forma positiva ou de forma negativa. Quantos acreditam nisso? É verdade. Eu morei num bairro onde todo mundo, irmãos, cresceu do jeito que queria crescer. Os pais ensinavam, educavam, mas todo mundo tomou um rumo. Todo mundo foi para algum lugar. Eu lembro que, quando eu tinha meus 18 anos, na minha rua, irmãos, de 20 moleques que cresceu comigo, eu acho que uns 10 ou 12 foi preso. Uns 4 morreram. Aí ficou só uns 3 para contar a história. Quem ficou para contar a história? Deixa eu mostrar para você o que é a sensibilidade de perceber o Espírito falando com você, para que você seja uma influência na vida dos seus amigos. Uma vez, eu não lembro o ano que foi, mas eu estava dormindo, tive um sonho maluco. Eu sonhei, eu estava morando lá no Cantagalo.
Já estava casado. Eu sonhei, e como eu ia muito lavar o carro lá onde eu morava, então eu tinha muito relacionamento com eles. Eu lembro que eu sonhei nessa noite que 5 amigos meus, eles iam roubar um supermercado. Eu sonhei, gente. Eu sonhei que nesse sonho eles apareciam dentro de um quarto. E olha que engraçado, eles estavam dentro de um quarto. No sonho eu entrava dentro do quarto e eles não percebiam eu lá. E eles estavam falando, porque nós vamos pegar lá, porque nós vamos pegar o carro e nós vamos sair correndo, porque vai ser um assalto, vai ser top, nós vamos pegar muito dinheiro. E eu estou olhando tudo aqui dentro do quarto, e eles não viam. E o que acontece? Eu via o rosto de cada um deles, e eu estava dentro daquele quarto, e de repente eles saem do quarto e eles vão em direção ao assalto. Quando eles chegam no assalto, eu estou lá no assalto, observando tudo o que está acontecendo. Quando eu vejo a polícia chegando, alguns carros saindo, eles correndo, e aí a rota começa a matar todo mundo. Aí eu acordei assustado. A Erika falou, o que foi? Você está pálido? Eu falei, amor, eu vi os meninos lá no quarto. Eles estavam tramando um assalto. E eles vão morrer, a polícia vai matar eles. E sabe, queridos, eu fui até lá, não fui? Eu fui na mesma semana, eu fui lá, porque ela disse para mim, amor, você tem que contar isso para ele rapidão, muito rápido. Por quê? A pessoa que dava mais ênfase para mim no sonho era um amigo meu que tinha acabado de sair da prisão. Queridos, ele tinha acabado de sair da prisão, ele arrumou um emprego registrado, comprou a moto dele, casou, e agora ele estava com o pensamento de voltar para a vida. Agora, uma pergunta, você conhece alguém que saiu da prisão e consegue ter um emprego registrado? Alguém conhece? Você conhece alguém que saiu da prisão e começa a ter a sua vida recomeçando do zero? Você consegue, irmão, porque depois que você é fichado, você é paralisado. Então eu fui lá, irmãos, na casa dele, eu falei, cara, deixa eu te contar o sonho que eu tive essa noite. Eu vi você, eu vi fulano dentro de uma sala. Vocês estavam falando de um assalto que vocês vão fazer no supermercado. Vai acontecer isso, cara. Quando eu falei isso para eles, irmãos, o rosto dele ficou branco como de um fantasma. Ele disse, não, Ricardinho, jamais, cara. Não, ó, minha vida aí, agora eu arrumei um emprego, né? Agora eu estou casado, comprei minha moto, não, estou tranquilo. Eu falei, não, cara. O pecado está à sua porta, porque ele estava indo para a igreja também, queridos. A mãe dele é cristã. Eu falei, o pecado está na sua porta. O desejo, a vontade, ele está batendo na sua porta, chamando, como os crentes pentecostais dizem, o prato do diabo está na sua frente. Eu falei para ele, não vai, cara, fica tranquilo. E ele falou para mim e para a Erika, eu fui junto com a Erika. Não foi? Ele falou, não, eu estou tranquilo. Aí bateu nas costas da Erika, não, estou tranquilo. Não, estou tranquilo. E aí quando a gente saiu, a Erika falou para mim, amor, ele não está tranquilo. Eu falei, claro que não. Porque a pessoa consegue expressar o que ela está sentindo. O corpo dela reage, queridos, e ele estava acelerado. Uma semana se passou. Aparece no jornal. Assalto na Edgar Facó, roubando o Extra. A polícia mata 4 e um sobrevive. Quem sobreviveu, queridos? Sabe o que eu lembrei? Que foi com ele que eu falei. Não que Deus não tinha um plano na vida dos outros que morreram, mas eu fui falar com eles, querido. Eu fui falar com ele para ele entender que quando Deus fala por meio de sonho, Deus não está brincando. Você acredita que por mais que as pessoas estejam lá fora e elas já se encontraram, ele se converteu junto com meu irmão. Foi ele que conheceu a palavra. Ele conheceu a palavra junto com meu irmão há muitos anos atrás. Então uma pessoa que já conheceu a palavra, uma pessoa que já entendeu essa vida com Deus, essa pessoa sabe do que nós estamos falando. Sabe, a mãe dele chegou até mim e falou assim, Ricardo, o meu filho contou a história que você teve um sonho. Nossa, eu acredito. E sabe que eu vejo isso como um livramento de Deus na vida dele. E sabe, irmãos, o meu pensamento quando eu dormia era o seguinte: ele está vivo lá na cadeia. Ele está na cadeia, mas ele está vivo. E ele vai lembrar que alguém se levantou para dizer aquilo que Deus estava falando.
Agora o que eu quero dizer para você é que aonde você está, você é a influência lá, você é a boca de Deus lá, você é a pessoa que vai alertar ela do perigo, você é a pessoa que vai tirar ela do caminho errado. Com o que, irmão? Com a sua vida, com a maneira que você leva as coisas, com a sua conduta com Deus, com o seu jeito com Deus, com a sua intimidade, o seu temor a Deus. As pessoas vão olhar para você e elas vão saber, esse homem, essa mulher é uma mulher de Deus. E quando elas não souberem de você, Deus vai te dar sonhos, Deus vai te dar palavras, Deus vai fazer alguma coisa para que você vá até lá e alerte aquela pessoa, queridos. Se você ler a Bíblia no Antigo Testamento, Deus falou com o profeta Samuel: vá até a casa de Eli. Eli era um sacerdote. Vá até a casa de Eli e fala para Eli: arruma a tua casa, Eli. Por que estava acontecendo? Os filhos de Eli, dois filhos jovens. Sabe o que eles faziam, queridos? Eles se prostituíam na entrada da tenda, aonde tinha que ter relacionamento com Deus, aonde era um lugar santo, que as pessoas eram levadas para entregar o seu culto a Deus, um sacrifício a Deus, e os filhos do profeta estavam levando mulheres para dentro da cabana, para dentro da tenda, e Deus disse várias vezes: Eli, 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 arruma a tua casa, Eli, Eli, arruma a tua casa. E sabe, irmãos, o que aconteceu? Eli não arrumou a casa dele. A Bíblia diz, irmãos, que Eli estava sentado, ele caiu da cadeira e quebrou o pescoço. Foi Deus que matou? Não, irmãos, é o diabo. Porque há uma palavra de obediência que precisa ser colocada em prática. E quando você não põe em prática, irmãos, e quando você não obedece à direção do Espírito, quando você se torna desobediente àquilo que está sendo falado, sabe o que acontece? Você abre uma porta para o diabo. Deus está o tempo todo querendo te proteger, e Ele está fazendo isso o tempo todo. Mas, irmãos, nós estamos no mundo, estamos propensos a passar por muitas coisas, mas ainda que nós passemos por muitas coisas, Jesus disse: tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Se Ele venceu, não foi só por Ele, foi por mim e por você. E sabe o que aconteceu? Os filhos de Eli também morreram. Não estou dizendo, irmãos, que você vai morrer pela maneira que você possa estar vivendo. Deus não vai deixar que você morra, mas você tem que fechar a porta que você está abrindo para o diabo, porque a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, tentando nos tragar como leão. Eu tenho um amigo que ele era cristão há muito tempo, e aí um dia ele estava na balada, e aonde estava a mãe dele? Senhor, o Espírito Santo, o Senhor mora dentro dele. Aonde ele está agora? Começa a falar com ele, traz a memória dele, coisa que ele viveu com o Senhor. Começa a avivar o coração dele com as coisas que o Senhor tem, as promessas, as palavras. Mostra para ele, Senhor, aonde ele está. Abre os olhos espirituais dele para que ele entenda, perceba, veja, receba a revelação da sua palavra. E sabe, irmãos, ele estava lá, ele contou para mim, começou a passar mal, ter ânsia de vômito. Ele falou que ele saiu de lá suando de dentro da balada, e ele falou: vou ficar aqui, pelo menos passa, daqui a pouco eu volto. Irmãos, ele ficou lá fora um bom tempo e não passava a ânsia, não passava o desconforto. Ele foi para a casa dele, quando ele abriu a porta, a mãe dele falou: voltou? Ele falou: eu estava lá com desconforto na balada, estava muito ruim, eu não conseguia nem ficar fora da balada. E ela disse: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quem tem o Espírito Santo, irmão, você tem que entender que ele não vai sair de você. Quando você estiver em qualquer lugar que não é para você estar, é Ele quem vai falar com você, porque é Ele quem nos justifica do erro, é Ele quem nos mostra a verdade, é Ele quem nos mostra onde nós não devemos estar. E sabe, irmãos, para a honra e glória de Deus, e por causa da mãe que sempre orava por ele, hoje ele está bem, ele está com o Senhor.
Porque quando você nasceu de novo, os lugares que nós fazíamos parte, queridos, nós temos que excluir da nossa lista. Eu me converti há 10 anos. E eu vou dizer para você que não é de um dia para a noite que você larga as coisas. É um processo. Mas você sabe que nesse processo tem mais a sua parte do que a parte de Deus? Quem pode dar um amém por isso? Nesse processo de sair desse lugar, porque você já saiu no seu espírito. Agora nesse processo de sair com atitudes, prática, é mais nossa parte do que parte de Deus. É mais escolha nossa do que escolha de Deus. É mais desejo nosso do que desejo de Deus. Andar com tal pessoas é mais escolha nossa do que escolha de Deus. É nós que nos posicionamos para viver o que Deus tem. E sabe, irmãos, eu passei muito tempo com os amigos lá, né? Mesmo convertido, fiquei um tempinho ainda andando com eles, indo para alguns lugares. Mas um dia eu tive um estalo, irmãos. Falei, não, peraí, eu nasci de novo, eu tenho que andar com as pessoas que creem no que eu creio, falam o que eu falo. E eu comecei a fazer isso, então eu sumi. Todo mundo sabe aqui que eu troco de número muitas vezes, né? Quem tem 10 números meus aí? Dá um glória a Deus. Eu não estou fugindo de ninguém não, irmãos, é que eu gosto de trocar de número. Eu troquei de número, irmãos, e eu sumi. Desapareci. Quando eu apareci, irmãos, eu estava sentado na rua, perto dos amigos, e aqueles amigos eu ainda tinha um contato com eles, falando pelo telefone. Mas quando chegaram outros amigos e eu estava de costa, quando eles chegaram, eles disseram, quem é essa pessoa que está sentado aí? Quando eu virei, irmãos, eles fizeram assim, ó. Nossa, cara, você está diferente. Aí eu falei, como assim? Não sei, diferente. O seu rosto está diferente. O seu rosto está diferente. Eu falei, o meu rosto? Tá diferente, cara, você sumiu. Eu falei, eu tô de volta, cara. Eu precisava desse tempo para mim estabelecer coisas na minha vida. Quando você se converte, você tem que ter um tempo para você estabelecer coisas na sua vida. Porque se você se converteu agora e continua lá, do jeito que você continuava, e agora eu falo de um jeito agressivo, né? Do jeito que você ficava, você não vai conseguir sair de lá tão fácil. Mas quando você decide, olha, eu vou tirando pouco a pouco, e de repente eu dou uma sumida, depois eu apareço, porque aí eu entendi a minha influência sobre a vida deles. Aí eles olharam para mim e falaram, nossa, tá diferente. Eu vou dizer para você, querido e querida, a luz que está em você vai revelar as trevas na vida das pessoas. Mas não é porque você é o bonzão não, é porque luz chegou para você e vai chegar para as pessoas. Aonde você for, você vai ser luz para as pessoas. Aleluia, aleluia. Olha o que Romanos 12, capítulo 12, versículo 17 diz. Romanos 12, 17. Diz assim, eu vou ler na Bíblia a mensagem. Descubram a beleza que há em todos. Se você a descobriu em você, faça o mesmo com todos. O que eu quero dizer para você, olha para quem está do seu lado aí. É bonito, né? Bonito, bonita. Deixa eu dizer algo para você. Todo mundo, ou a pessoa que está do seu lado, ela tem algo de bom que pode ser dado para você. Como você tem algo de bom que pode ser dado para ela. Então quando nós nos relacionamos com as pessoas, nunca pense que você só está recebendo. Na verdade você está dando também. Você está dando da sua vida, querido. Sabe por quê? Porque tudo que você faz tem alguma coisa aí que ensina o seu irmão. E tudo que a pessoa faz do lado também ensina você. É por isso que há um poder no se relacionar. E relacionar-se, queridos, é a ideia de Deus. Porque Jesus chama os 12 para ter comunhão. Aí você vai lá em Gênesis, a Bíblia fala que no final da tarde Deus descia. Para que, irmão, que Deus descia no final da tarde? Para comungar, ter comunhão, intimidade, relacionamento, conversar com Adão. E você vai perceber em toda a Bíblia, irmãos, toda a Bíblia, Deus está sempre tentando trazer o povo para o relacionamento, para a intimidade. E aí, irmãos, Ele continua fazendo isso até hoje. Você não é um filho pródigo que vai ficar no mundo. Você não é um filho pródigo que vai ficar no mundo. Porque quem não conhece a história do filho pródigo, é aquele filho que um dia chega no pai e fala, e aí pai, tá da hora? Show, eu sei que você tem muita grana, mas eu não estou conseguindo mais ficar aqui não. Dá meu dinheiro aí, minha herança, que eu vou para o mundo. Aí sabe o que acontece, irmãos? Vai para o mundo.
Aí a Bíblia diz que ele gasta tudo que tem. Os amigos que se diziam ser amigos sumiram, desapareceram. E aí sabe o que está acontecendo agora? Aquele jovem está comendo comida de porcos. Você não foi chamado para comer comida de porcos. Você não foi chamado para viver o que o mundo está vivendo. Você não foi chamado para pensar como o mundo está pensando. Você foi tirado do império das trevas. Você foi transportado para o reino do Filho do seu amor. E nesse reino é diferente do reino que está no mundo, irmãos. Porque o reino que está no mundo, ele é governado pelo diabo. Você sabia disso? Aleluia. Aleluia. Então, todo mundo que está sentado aqui, irmãos, tem alguma coisa para compartilhar. Eu gosto que quando... Ótima ideia, pastor, a ideia do café, não é? Porque quando acaba o culto... Qual o culto que começa depois? O culto da comunhão. E é o que nós estávamos conversando, eu, pastor e o pastor Júnior ontem. É engraçado porque o culto acaba às 8 horas, quando dá 11 horas tem gente aqui ainda. Vai embora, irmão. É 11 horas, não é, Jean? E ainda tem gente aqui. Gente, já teve dias que a gente foi embora 00:30, não é, amor? Meia-noite. Gente, o culto acabou 8 horas. E você vai embora 00:30, abençoado. E a gente, tem gente que trabalha no outro dia, mas sai daqui. Porque, irmãos, há um poder no relacionar-se. Nós temos uma matéria no discipulado que se chama Envolva-se. Quando você acaba o culto e você fica no café e começa a conversar com um monte de gente, você está se envolvendo com a sua igreja local, com as pessoas que fazem parte desse corpo. E eu vou dizer para você que esse momento de se relacionar é o momento onde você mais recebe. Quantas vezes acabou o culto, queridos? Eu estava lá pensando no que eu ia pagar amanhã e de repente, irmãos, no café, conversando com alguém, falando de coisas, outras coisas, não a respeito do culto, não a respeito da palavra, falando de outras coisas. De repente a pessoa sacava R$100 e dizia: cara, eu precisava fazer isso agora. Às vezes você está deixando de se relacionar e está perdendo a oportunidade de Deus te abençoar, de Deus falar com você, de Deus te dar uma palavra. E eu vou dizer para você, como nós sempre falamos aqui, uma palavra liberada da boca de um homem de Deus aqui, irmãos, pode salvar a sua vida amanhã, pode salvar a sua vida na terça, na quarta, na quinta, na sexta, pode salvar. E às vezes nós estamos perdendo o poder do relacionamento, porque nós precisamos correr. Não, irmão, chega, você já corre o dia todo, você corre a semana inteira. Dê tempo às pessoas, e quando você estiver dando tempo às pessoas, Deus vai conseguir se mover através das pessoas. Até porque, irmão, você precisa entender isso: Deus se move através de pessoas. É no relacionar-se que Deus se move. E às vezes, irmãos, eu sei, tem que trabalhar, tem que fazer as coisas, mas, irmãos, quando nós estávamos no mundo e nós queríamos ir para a balada, nós íamos para a balada, saía da balada às 6 horas da manhã e trabalho, ficava lá com o olho vermelho, irmão, parecia que tinha fumado, não tinha dormido, parecia que estava louco, parecia um zumbi, mas estava lá. Aí o pessoal falava: e aí, tá tudo bem? Não, eu estou virado, sou o cara, estou virado, hein, e não vou dormir não, porque hoje eu vou chegar e vou virar de novo. Aí quando vira crente, irmãos, a gente fica preguiçoso. E isso serve para mim também, porque quantas vezes a Erika falou: nossa, amor, para de ser velho, para de ser velho. Mas é verdade, irmãos, eu e a Erika conversamos muito sobre o tempo. Eu lembro que uns anos atrás ela falava assim para mim: amor, vamos correndo, acabou o culto, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Aí ela pegava o celular dela e falava: eu posso dormir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, se eu deixar de tomar aquela água ali, eu posso dormir mais meia hora, né, amor? E a gente ria com isso. E eu falava: para de ficar contando as horas que você vai dormir. Mas ela já estava pensando no cansaço que ela teria no outro dia. Irmão, deixa de pensar no cansaço que você vai ter no outro dia. Receba da comunhão de se relacionar. Até porque a Bíblia diz que Ele dá força ao cansado, traz refrigério ao Filho de Deus. Eu sei, irmãos, eu sou a pessoa
mais apropriada para dizer para você que nós estamos vivendo um tempo de correria. Porque você está aí como membro. Eu estou aqui como pastor auxiliar. E eu vou dizer para você, pastor auxiliar, líder do que está em um grupo, está em outra. Irmãos, essa semana para mim foi correria total. A bateria estava indo no vermelho, aí eu recebi outra orientação. Vai ter mais uma reunião. E aí a bateria tinha que ser colocada de novo para cima. Mas sabe, irmãos, se tirarem isso de mim, eu não vivo. Uma vez foi quando eu entrei na igreja, eu fiquei um tempo com os jovens e depois eu entreguei os jovens para o pastor. Então nós ficamos 6 meses sem fazer nada, só vindo para o culto e recebendo palavra. Irmãos, foram os piores 6 meses da minha vida, porque quem nasceu para servir não serve para ficar parado. Não serve, irmãos. Se Deus colocou no seu coração para que você trabalhe na sua igreja local, em algum departamento, sirva em algo, irmão, vá para cima, vá que é tua, Tafarel, cai com tudo, dá um mergulho e fala, eu estou aqui, Deus, pode me pegar, pode me pular, pode fazer isso, pode, irmão, sabe por quê? Deus é um bom pagador, e Ele não vai deixar que passe em branco o tempo que você foi fiel no departamento, o tempo que você se dedicou. E eu vou dizer algo, irmãos, que é salvação e também é uma visão aberta para você. Quando eu não sabia o que eu tinha sido chamado para fazer, eu estava numa aula do Rema, e imagina, irmãos, porque quem fica triste porque não sabe o chamado aqui? Quem fica triste? Levanta a mão. Tipo assim, nossa, eu fico chateado porque eu não entendo o que eu fui chamado para fazer. Tem alguém aqui? Ou é só eu que ficava assim? Eu ficava triste porque eu orava, Senhor, eu não entendo o que eu fui chamado para fazer. Fala para mim, mostra para mim o que eu fui chamado para fazer. Todo mundo tem esse tipo de pergunta, irmãos. E um dia eu estava no Rema, sentado na aula, a Sâmia Rocha estava dando aula, veio a hora do intervalo, eu estava sentado e ela disse, Ricardo, vem aqui, senta aqui. Eu tive uma impressão e eu preciso falar com você. Você, irmãos, tem que ser muito guiado para falar isso, né? Ela disse, você fica chateado porque você não sabe o seu chamado? Eu olhei para a cara dela. Você fica triste? Eu falei, sim. Nossa, Deus me entregou para você. Fico chateado, triste, porque eu não sei o que eu tenho que fazer. Aí ela olhou para mim, irmãos, bem clara, bem simples. Ela, Ricardo, eu demorei 10 anos para entender o que eu devia fazer. Mas eu só entendi trabalhando na minha igreja local. O que eu estou te dando, irmãos, é uma visão aberta para você entender que você pode chegar lá fazendo. Então sabe o que eu fiz? Ela disse para mim, vai-te em paz, continua trabalhando na igreja local, sirva como a Bíblia diz, faça como para o Senhor, de repente você vai estar dentro daquilo que Deus te chamou para fazer. Irmãos, eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Não fique triste, apenas dê o seu tempo, o seu trabalho para a sua igreja local. De repente você vai estar dentro daquilo que Deus te chamou para fazer. Mas acredita, queridos, que também você se relacionando com as pessoas certas dentro da sua igreja local, essa associação, essa amizade pode elevar você? Porque é fato, vamos lá, é fato. Quando você quer ser uma pessoa inflamada pelo Espírito Santo, doida, maluca, pirada, você observa algumas pessoas na igreja e o desejo sobe dentro de você assim, vou me conectar com o pastor Edson, porque ele é um homem do fogo, põe o dedinho, as pessoas caem, vou começar a andar com ele. Ou não, vou andar com o Ricardo, vou andar com o pastor Vinícius, vou andar com os pastores que tem ali. Eu vou começar a identificar ou perceber pessoas que podem fazer com que o meu nível seja elevado. Então eu começo a convidar para um cafezinho, deixa que eu pago aí um lanche para você. Não, cara, começa a honrar com palavras. Você começa a fazer a pessoa perceber que você quer se associar a ela. E sabe, irmãos, a pessoa que está lá e não sabe o que você está fazendo, quando você fizer, ela não vai ficar chateada porque você fez isso sem falar para ela. Porque no final ela vai saber que o que ela tem é passado para você, o que você tem é passado para ela. Mas você consegue se elevar tendo alguém do seu lado, da sua igreja local, que está num nível maior que você. O problema muitas vezes, irmãos, de pessoas que estão fracas, pessoas que estão frias, é que elas querem Deus, elas querem se relacionar com Deus, mas elas se conectam com pessoas que estão piores do que elas. Você pode dar uma glória a Deus por isso?
Porque é verdade, não é? Quando a pessoa está num tempo de crise, num tempo de tempestade, num tempo de bagunça, normalmente as pessoas tendem a procurar quem está pior do que ela. Pessoas que podem dar conselhos piores do que ela já está recebendo. Não, irmão, sabedoria divina, corra para quem tem a palavra, corra para quem está mais cheio do Espírito do que você, corra para as pessoas que são uma influência na sua vida. Mas aí você não entende, aí você se associa com as pessoas sem perceber o valor da associação, ou o poder que há nela. Sabe, irmão, porque se a pessoa ela pode te incentivar, te motivar, se ela pode fazer isso, estando cheia do Espírito Santo, andando no poder de Deus, uma pessoa que está andando em trevas, praticando um monte de coisas, irmãos, a influência também dela pode vir para a sua vida, puxar você. Sabe por quê? Porque as pessoas não estão vendo o mundo espiritual se movimentando, mas o espiritual, irmãos, é mais real do que o natural. Você sabia que enquanto eu estou ministrando aqui, você está ouvindo cada palavra que está sendo liberada aqui, os anjos estão se movendo, o mundo espiritual está se movendo, aquelas armadilhas, aquelas setas, aquelas coisas que o diabo estava levantando contra você estão caindo por terra. Porque cada dardo que se levanta, o escudo da fé é colocado. Cada palavra que se levanta, a fé está sendo gerada aqui porque você está ouvindo a palavra. Então você está lá, você está totalmente envolvido. Você está envolvido com a armadura de Deus. Aí você está aqui, irmãos, e as coisas estão acontecendo no mundo espiritual. O diabo está tentando te pegar, te desconcentrar, mas você está protegido, irmãos. Uma coisa que eu falo para mim mesmo: não nasci para ser crente fraco, irmão. Eu não nasci para ser crente constante, não nasci. Eu não gosto de inconstância, não gosto, eu falo de mim. Não gosto de inconstância. Você vai me ver daqui 10 anos, eu vou estar com o mesmo fervor. Vai se levantar coisas? Vai. Vai acontecer coisas? Vai. Vai se levantar dias maus, como a Bíblia diz? Vai. Mas eu permaneço naquilo que eu recebi quando eu aceitei Jesus. Inabalável. Até porque, irmãos, é escolha. Quando eu nasci de novo, quando eu aceitei Jesus, foi escolha minha. Andar nessa vida do jeito que tem que andar é escolha minha. E se eu não ando, e se eu não vivo, e se eu não pratico, é escolha minha também. Agora, uma coisa que você tem que excluir da sua vida é esse pensamento: quero resultado sem fazer nada. Nunca terá. E aí eu vou dizer igual o capitão do BOPE: nunca terá. Nunca. Nunca. É verdade. Porque para você ter um resultado, precisa ter uma ação sua. Não é? Quando você quer se formar em alguma coisa, você estuda, você é diligente, dedica tempo. Quando você quer fazer algo que vai trazer um benefício para você lá, você passa horas orando, ou você passa horas estudando, se preparando. Por que para viver a vida com o Senhor nós não nos preparamos? Nós não nos colocamos à disposição do Espírito para viver as coisas. Então, todo mundo, irmão, tem uma coisa boa para dar para você. Descubra a beleza que há nas pessoas, porque você já descobriu em você. Relacionamentos são uma via. Põe aí, Lelo, por favor, número 1. Número 1. Relacionamentos são uma via de mão dupla. E as nossas atitudes, quanto as dos outros, podem exercer um papel fundamental na maneira que vamos viver. Não é verdade? É uma via de mão dupla, irmãos. Eu recebo daqui, você recebe. De repente, o que eu sou influencia a sua vida, o que você é influencia a minha vida. E eu vou dizer para você que a maioria das coisas, ou eu posso dizer tudo o que eu vivo, é porque aquele cara que está bebendo água lá, o pastor Edson Conceição, tudo o que eu vivo hoje, ou o que eu sei hoje, ou o que eu faço hoje, é porque eu peguei a vida dele como exemplo. Assim como eu pego a vida de outros meninos que estão aqui. Mas tem uma pessoa, irmãos, que você vai grudar nela, não é? E eu vou dizer para você que eu grudei nele. Eu grudei a tal ponto nele, irmãos, que o meu nome é Ricardo Silva Conceição. Faço parte dessa família aí. Quando eu não estou na igreja, eu estou na casa deles. E quando eu ficava de férias, irmãos, eu ficava na casa deles mesmo, uma semana, né, Vivi? Aí o pessoal pensava: não é para casa não? Eu falava: não, já estou na minha casa, gente.
Porque você começa a entender o poder da associação. Amém? Aleluia. Não é difícil se relacionar, o problema está com a pessoa que dificulta o relacionamento. Tem pessoas que são difíceis, irmão. Difíceis. Elas são difíceis. Eita, bicha difícil da bexiga. Tem pessoa que é difícil. Aí você tenta entrar lá, você tenta conversar, você tenta ser amigo da abençoada ou abençoado, mas não consegue, porque ele é difícil, ela é difícil. Aí você consegue perceber que pessoas difíceis se dão bem com pessoas difíceis. Você olha assim e fala: meu Deus, eita dificuldade de ter uma amizade com essa pessoa. Aí você pega essa pessoa que é difícil e ela consegue ter amizade com aquela outra pessoa que é difícil. Então a gente percebe que os difíceis se entendem e os fáceis se entendem também. Mas, irmãos, quando as pessoas falam assim: olha, eu vejo você a primeira vez e falo assim, a primeira impressão é a que fica, não é? Não, irmão, tá bom, a primeira impressão é a que fica, mas você pode quebrar essa impressão sendo luz, sendo diferente, sendo alegre. Irmão, eu sou assim em qualquer lugar. Você vai me ver doido na igreja, você vai me ver doido no trabalho, na rua. Eu sou doido. Eu sou assim, eu sou alegre, sou feliz da vida. Irmãos, um dia eu estava dirigindo o carro na Uber. Aí entrou um cara, o passageiro sentou atrás. E eu estou dirigindo, irmãos, e ele olhou para mim. A gente começou a conversar. Ele parou e disse: cara, peraí, posso fazer uma pergunta indiscreta? Eu falei: pode. Ele falou: você é crente, cara? Eu falei: e do fogo? Aí ele: eita, eu também sou. Senti até um arrepio agora. No Uber, irmão, ó. Aí eu falei: então nós é do fogo. Eu e você é do fogo, então. E a gente foi conversando, eu fui deixar ele lá em Diadema. No meio do caminho ele falou: cara, eu tenho um desejo tão grande de ser batizado no Espírito Santo, falando em outras línguas. Eu falei: mas pode ser agora, rapaz. Aí ele: aqui? Agora? Eu falei: eu não preciso nem tirar a mão do volante. É só eu dizer: Pai, em nome de Jesus, receba. Ele: não, pelo amor de Deus, aqui não. No Uber, aqui não, eu tenho que estar na igreja, eu tenho que sentir um arrepio, eu tenho que ver o movimento da igreja, eu tenho que ver os irmãos girando, porque aí vai ter uma sensação em mim, vai acontecer alguma coisa e eu vou conseguir captar que o Deus quer me batizar. Eu falei: não, irmão, vou te explicar o presente que foi dado gratuitamente e você pode receber em qualquer lugar. Expliquei para eles, irmão. Cheguei em Diadema, na porta da casa dele, eu falei para ele: já que eu não consegui, fazer isso dirigindo, posso impor as mãos sobre você e você recebe o batismo? Ele falou: não, cara, isso aí é muito para mim. Como assim? Eu te conheci agora, você já quer orar por mim para ser batizado em línguas? Eu falei: é fácil, não precisa ficar fazendo cursinho para receber o batismo, não. Já foi dado gratuitamente. Sabe, irmão, não consegui, mas eu posso ser uma influência onde eu estou. Eu posso dar palavras para as pessoas onde eu estou. Eu posso me relacionar aonde eu estiver. Eu lembro que uma vez o Uber dá para mim fazer um caderno de história. Um dia eu peguei um casal. As pessoas percebem que você é cristão. Eles entraram no carro, a esposa e o marido. E isso é relacionar-se, irmãos, é interagir. Eles entraram no carro e eu estou aqui conversando. E aí a esposa olhou para mim e falou assim: ei, você tem uma cara de crente. Eu falei: eu sou crente, sou mesmo. Aí começamos a conversar, bater um papo. Irmãos, eu cheguei na porta da casa deles e a gente conversando. Quando eu olhei para trás, novamente os dois estavam chorando. Aí ele olhou para ela e falou assim: nossa, amor, esse homem de Deus aí está falando tudo que a gente conversou de manhã. Mas é muito de Deus mesmo. Ô, varão, você é doido, varão. Você está falando tudo que a gente conversou de manhã, varão. Eita, aí a mulher olhou para ele e falou: amor, nós temos que levar esse homem na igreja para pregar para nós. Qual que ele está falando aqui? Eita, está sendo boca de Deus. Irmãos, eu fui pregar lá na igreja dela. Eu fui lá, o reteté caiu, a pessoa girou no manto. Acabou o culto, ela olhou para mim e falou: eita, eu achei que você era doido no Uber, mas estou vendo que você é mais doido do que eu imaginava. Aí quando ela vê os cultos agora da igreja, ela já veio até aqui. Quando as coisas estão acontecendo lá e tem alguma oportunidade, ela me manda mensagem: ei, pastor Ricardo, você precisa vir aqui, cara, para botar fogo nesse povo de novo, irmãos.
Por um lado é bom esse tipo de convite. E eu entendo a necessidade de levar um ministro para lá. E é bom mesmo que eles recebam da influência que está sobre mim, do poder que está operando em mim. Mas, irmão, você não foi chamado para ficar vivendo de tocha de fogo, fogo, fogo. Tipo assim, eu preciso de um culto para ter fogo. Eu preciso de uma reunião para ter fogo. O fogo está dentro de você, meu querido. Às vezes o que precisa é só você riscar o fósforo. E aí a gente está esperando uma imposição de mãos ou um ministro vir para acender o fogo que já está dentro de nós. Quando Paulo disse a Timóteo assim: aviva o dom que há em ti pela imposição das minhas mãos. Quem aviva o dom, querido? Quem aviva o dom somos nós. Quem coloca fogo na lenha somos nós. Quem vive essa vida inflamada somos nós. Quem decide somos nós.